Escreveu, capítulo de número 14, Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, capítulo 14, versículo 17 ao 18, amém, igreja? Amém. Logo em seguida nós vamos ler também João capítulo 16, versículo de número 5 até o versículo 15. Primeiro vamos ler 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 ao 18, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Capítulo 16 agora, versículo 5. Capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, o Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber o que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber o que é meu e anunciar isso a vocês. Podeis se assentar, em nome de Deus. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos aqui reunidos. Em alguns minutos eu preciso da sua atenção, para que você possa ouvir a palavra de Deus para a sua vida. Nesse texto da Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, Ele, no capítulo de número 14 a 17, traz alguns ensinamentos, meu irmão José, para os discípulos. Jesus, ele participa da última Santa Ceia, Danilo, e das últimas Santa Ceia até o jardim do Getsêmani, aonde ele vai ser preso. Ele então ensina os seus discípulos nesse percurso, o capítulo 14, 15, 16 e 17 de João. E aqui Jesus, ele fala sobre o Espírito Santo, que é necessário que ele vá, morra na cruz, ressuscite, ascenda aos céus, suba aos céus, para ele enviar o Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui no texto da Bíblia Sagrada que o Espírito Santo de Deus, ele viria habitar na vida de todos aqueles que crescem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Meus irmãos, diante desta verdade da palavra de Deus, eu quero nesta noite falar convosco
verso 11, que os discípulos ouviram os discursos de Jesus após a sua ressurreição, e ele está ali no cume do monte. Ele começa a ser levado para o céu. Os discípulos veem que uma nuvem oculta ele, e eles estão olhando para a altura, aonde Jesus está indo embora. A Bíblia diz que 2 anjos se colocam à direita e à esquerda dos discípulos e dizem: varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês estão, que foi levado do meio de vocês, da mesma forma que ele está subindo, ele voltará outra vez. Glória a Deus. E a Bíblia nos mostra que ele foi para o céu, mas no texto que lemos, Jesus deixou claro que ele não nos deixaria sozinhos no mundo. Ele enviaria o Espírito Santo de Deus. Oh glória! No entanto, Jesus, ele partiu para o céu, mas antes de partir para o céu, ele deu aos seus discípulos uma promessa muito especial, uma promessa maravilhosa. E que promessa é essa? De que nós que cremos nele e no seu sacrifício na cruz, nós seríamos transformados em morada, templo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Jesus deixou bem claro isso. E a primeira coisa que eu quero lhe dizer, meu irmão, é que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. A primeira coisa que precisamos saber e conhecer sobre o Espírito Santo é que ele é Deus de fato. Ele é Deus. A Bíblia Sagrada diz e nos ensina que Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta de Paulo, Paulo fala da nova aliança em Cristo, e ele diz que esta aliança em Cristo é superior à aliança de Moisés. Moisés subiu no monte, o rosto dele brilhava, mas a sua glória desvanecia, desaparecia. Moisés botava um véu no seu rosto, mas logo de um tempo, aquela glória, aquele brilho se perdia. Jesus diz que a glória de Moisés era passageira, mas a nova glória em Cristo Jesus, ela é permanente. O Espírito de Deus habita em nós de segunda a segunda, todos os dias de nossa vida. Enquanto perseverarmos em permanecer em Cristo, ele estará conosco até chegarmos na eternidade, para a glória de Deus Pai. E depois ele diz acerca daqueles que estão na lei de Moisés. Ele diz assim no verso 16, 2 Coríntios 3,16: quando o Senhor libertá-los, o véu vai ser tirado do seu rosto. Quando Deus libertá-los, o véu vai ser tirado. Aí no verso 17 ele diz: ora, o Espírito Santo é o Senhor. Ora, onde está o Espírito do
Glória, aleluia. Depois Deus escolheu se manifestar na humanidade como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Jesus, Deus e o Espírito, Deus Pai, decidiu se manifestar para o homem como Pai, como Filho e como Espírito. Agora entenda que são três pessoas distintas. São três pessoas distintas. Isso quer dizer que são três pessoas, mas contudo, estas três pessoas são um só Deus. São um só Deus. Deus se manifesta em três pessoas, como Pai, como Filho e como Espírito. Mas Ele é um só Deus e a igreja deve adorá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, glorificá-lo e viver para a sua glória. Aleluia. Em segundo lugar, você devemos entender que tem o dom do Espírito Santo. Diga bem forte, o dom do Espírito Santo. Mais uma vez, o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Sabe o que é isso, irmãos? A Bíblia quer ensinar para mim e para você que o Espírito Santo de Deus é um dom de Deus para todos os crentes. É um dom de Deus para todos aqueles que creem na obra de salvação em Jesus. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser preto, pode ser bonito, pode ser feio, pode andar de carro, pode andar a pé. O Espírito de Deus, Ele é um dom de Deus para todos aqueles que creem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixe o diabo dizer para você que você não pode ter, que você não pode receber, que o Espírito de Deus não vai habitar em você. Isso é mentira de Satanás. O Espírito Santo é um dom de Deus para todos os que crerem na obra de Jesus Cristo de salvação. E só você que crê nesta noite, diga glória a Deus e aleluia. Em João capítulo 7, no verso 37 diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não colocou impedimento, ele convidou todos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior, como diz as Escrituras, jorrarão, fluirão rios de água viva. Se você crê e acredita na obra de Jesus Cristo, nesta noite o Espírito de Deus vai jorrar dentro de você, trazendo a vida abundante da presença do Espírito de Deus. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia, Jesus. E quando Jesus disse isso, Ele disse sobre aqueles que haveriam de crer nele quando Ele fosse glorificado, quando Ele morresse, ressuscitasse, subisse ao céu e estivesse à direita de Deus Pai. Ele enviaria o seu Espírito Santo para habitar em nós. Entenda nesta noite que quando alguém crê em Jesus e recebe a salvação que Ele operou e oferece a todos nós, o Espírito Santo passa a viver dentro do crente, transmitindo vida espiritual, transmitindo o rio de água viva que cura, renova, fortalece e abençoa. O que seria de nós se não tivermos essa presença tão extraordinária? Em Atos 2, quando o Espírito desce, todos são cheios, uma multidão ouve o barulho e vem. Pedro prega e a multidão diz para Pedro, em Atos 2:37, que faremos, irmãos, o que faremos para receber o que vocês receberam? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em Jesus Cristo para arrependimento de pecado, e recebereis o dom do Espírito
E segundo, através de nós. Na primeira parte, o Espírito de Deus vem morar em nós. Na vida pessoal do crente, o Espírito Santo vem habitar no crente.